No livro Exegese Logosófica, o autor, pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote recomenda substituir a palavra crer pela palavra saber. Ou seja, quando tomamos contato com os conceitos logosóficos, devemos estudar, compreender e levar à prática na própria vida, para que somente assim saibamos se são de fato verdadeiros. Foi com esse anelo de buscar o conhecimento da verdade que o autor criou em 1930 a Fundação Logosófica, entidade sem fins lucrativos e escola onde os estudantes tomam contato com os conhecimentos logosóficos que formam a base de uma nova cultura. São conhecimentos da realidade de si mesmo, da realidade que nos rodeia e da realidade universal. O setor juvenil da Fundação Logosófica de Curitiba dividirá hoje um pouco do que estudou sobre a concepção logosófica de Deus, como conhecer o autor do universo tem feito a diferença em suas vidas e como tem experimentado a nova cultura. Uma boa atividade. Oi, meu nome é Isadora, eu tenho 20 anos. E a maior pergunta que eu sempre tive sobre Deus é se ele existe ou não. Por muito tempo eu acreditei que não, porque eu sou do lado mais científico de que se uma coisa não pode ser provada, quer dizer que ela não existe. Eu penso que assim eu não me levava ao engano. Mas aí eu comecei a refletir, fiz alguns estudos e eu de fato comprovei a existência de Deus. Eu não posso provar ela para vocês, cientificamente ainda, mas eu comprovei ela porque eu pensei que não pode ser aleatório. A nossa inteligência, o ser humano e as faculdades mentais que ele tem, a capacidade de crescimento e de evolução que ele tem, não pode ser aleatório. Eu pensei que só o ser humano, de todos os seres na Terra, tem essa capacidade, essa inteligência de aprender, evoluir e ter todos esses conhecimentos que nenhum outro ser tem. Então eu pensei que isso não era aleatório. E se tu for observar bem na natureza, dá para comprovar que ele existe, porque tem muitos processos que são perfeitos. Se a gente for pensar, né, o mundo inteiro ele é muito complexo. O planeta é um sistema muito complexo. Tudo bem que já teve muitos desastres, mas todos eles foi o ser humano que foi lá com o erro dele e estragou. Mas se não fosse a gente, tudo estaria funcionando perfeitamente. É uma inteligência muito grande por trás de tudo isso. Então, isso me levou a acreditar que tem sim um Criador e que as coisas não são aleatórias. E isso muda tudo, né? Às vezes a gente não tem essa reflexão do tipo, mudar um conceito na nossa mente muda o jeito que a gente vive. Porque para mim, eu nunca tinha pensado nisso. Que se eu tivesse ou não tivesse um conceito de Deus, a minha vida de fato mudaria. Porque normalmente, se as pessoas têm um conceito de Deus, elas não usam ele. Ele está longe delas e a vida delas continua normal. E eu aprendi na logosofia que Deus está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Ele é nosso criador, a gente é Deus, a gente é uma partezinha pequena dele, está na natureza, está em tudo. Então, quando a gente sabe que ele existe e busca isso, a nossa vida inteira muda. A gente começa a viver buscando motivos para isso. A gente observa as leis que ocorrem na natureza e as coisas começam a fazer mais sentido. E é melhor viver com uma vida que faz sentido. Grata. Olá, eu me chamo Henrique, eu tenho 20 anos, eu sou acadêmico de medicina da UFPR e eu também participo da Fundação Logosófica, sou estudante de logosofia. E, bem, certa vez eu estava fazendo um passeio turístico durante uma viagem e a gente estava num mirante assim com uma paisagem muito bonita. Tava eu e um amigo meu. E eu observei que chegou um grupo de turistas, eu acho que eles eram até estrangeiros, estavam bem agitados, assim, ansiosos. E na hora, no mesmo momento que eles chegaram no mirante, eles começaram a tirar foto. Foto para lá, foto para cá, e eles mal olhavam a paisagem, né?
Eu, inclusive, cheguei a ver um turista de costas para a vista tirando selfie, assim. E aí aquilo chegou a me incomodar. Eu estava ali, sentado no banco, tentando aproveitar o momento, e eu falei para o meu amigo assim, poxa, né, que era uma pena, que as pessoas estavam perdendo uma oportunidade de aproveitar aquilo ali. Ele falou assim, Ike, eles são felizes assim, deixa eles. E eu nunca esqueci isso que ele falou, eu fiquei refletindo. Será que a felicidade, ela é limitada, ou eu posso ampliá-la? Será que eu posso ser mais feliz do que eu já sou? Ou eu posso ser feliz até um certo ponto? Existem níveis de felicidade? Mas o que isso tem a ver com o conceito de Deus, que é o tema dessa atividade? Eu posso passar todos os dias da minha vida com um conceito simples de Deus. Algum conceito que alguém me deu pronto, ou que meus pais dizem que é assim, ou que todo mundo diz que está certo. Eu compreendo que eu vou ser feliz com esse conceito. Dentro do possível, vou fazer minhas coisas e tudo mais. Mas, por outro lado, será que se eu buscar construir um conceito de Deus, do que significa para mim, algo que realmente faça diferença na minha vida, será que assim eu posso ser mais feliz do que eu já sou? Para mim, esse é um grande convite que a logosofia me faz. E eu venho estudando essa concepção de Deus conforme o pensamento logosófico, mas buscando observar se aquilo é real para mim. Pondo esforço em procurar para ver como que esse conceito se aplica à minha vida, como que ele influencia o meu ser, como que ele pode colaborar comigo para que os meus dias sejam mais felizes. E dentro da concepção logosófica de Deus, o González Pecotti, que é o autor da logosofia, ele ensina que para ser digno da ajuda dele, de Deus, em momentos difíceis, eu preciso primeiro recordá-lo nas horas felizes. E aí eu busquei fazer isso, recordar de um momento que eu fui feliz, e aí recordar de Deus. E eu lembrei da minha infância e adolescência, que quase todas as férias, de verão, a gente passava em família e a gente ia para uma praia. Era onde o meu avô tinha apartamento e se reunia a família inteira lá, tios, primos, os avós, alguns parentes de segundo grau, terceiro, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo. E por muitos anos a gente fez muita festa, casa sempre cheia, tomava banho de mar, pegava jacaré com meu pai, né, brincava com os primos na areia, fazia churrasco, era sempre uma alegria. E a toda a família. E naqueles vários anos que a gente passou os verões lá, eu me vinculei muito à minha família, desde pequeno. Eu aprendi a viver em conjunto, e foram tantos momentos bons, verões tão felizes, em que eu me vinculei a seres queridos, eu recordando, assim, desses momentos, sabe, eu vi como simpático, a respeitar os demais, a cultivar as amizades dentro da minha família, a ser respeitoso, tolerante, aprender a... Eu aprendi, assim, que às vezes nem sempre as coisas acontecem conforme a minha vontade, né, porque estava em família, estava em conjunto, às vezes tinha que dormir no sofá, um dia eu no sofá, um dia um primo no sofá e eu no colchonete. Sempre alguma coisa assim. E eu entendo, então, que eu aprendi a conviver e aprendi a amar a minha família, né? Esses seres tão importantes na minha vida. E eu entendo que esse processo que o Henrique criança começou a desenvolver lá anos atrás, e que eu desenvolvi ao longo do meu crescimento, esse processo todo ele é presidido por Deus. Eu compreendo que a paz no mundo, por exemplo, é sim uma grande vontade do Criador. Sim, ele quer a união da família humana. E Deus me ensinou isso através desse processo feliz que eu vivi na minha infância e na adolescência, lá na praia com a minha família. Eu comprovei isso, eu senti e comecei esse processo lá naquelas férias de verão, que de repente não eram as mais perfeitas. Às vezes, como qualquer família, a gente tinha os nossos desentendimentos, mas que hoje eu vejo como um processo perfeito que eu vivi. E ao recordar desse momento feliz, com emoção de gratidão, eu sinto essa onipotência de Deus, que me reconforta, por exemplo, diante das angústias e de alguns momentos difíceis que nós estamos todos vivendo agora, por exemplo, durante a pandemia. Compreender a vontade do Criador, que eu entendo ser a evolução humana, reconforta o meu coração e me dá ânimo
para seguir em frente com valentia e alegria diante dos novos desafios. Muito grato. Meu nome é Carolina, eu sou professora universitária da área de economia, tenho 32 anos e também sou estudante de logosofia. Bom, o tema Deus sempre me intrigou muito e penso que não é especialidade minha, ou eu não sou, não é só a mim que esse tema intriga. Vejo que a humanidade como um todo sempre buscou a Deus, sempre conversa sobre Deus, tenta encontrar Deus em diversos aspectos. Seja por meio das religiões, onde a gente observa, né, que existe uma tentativa, talvez, de compreender Deus, seja até a própria ciência, né, a ciência hoje em dia, o que é a ciência, senão uma também tentativa estruturada de entender os processos de Deus. Então, a ciência, ela tenta entender a célula, ela tenta entender as leis da física, as leis da química, a biologia que tenta entender os organismos, né, a vida. Então, eu vejo que a gente pode dizer que a história da humanidade é a história de tentar entender, de alguma maneira, Deus, né? Claro, esse caminho de tentar entender Deus, e que também é um caminho que eu fiz e que eu busquei durante toda a minha infância, e, né, durante a minha vida, na minha infância, particularmente, acho que já havia perguntado algumas vezes para os meus pais o que é Deus, né, onde Deus está, quem é Deus, e coisas, né, perguntas um pouco abordando essa temática, né? Mas, né, nesse sentido, eu sempre tentei formar um conceito de Deus, né? Então, eu tentei chegar e dizer que Deus era, né? Deus é o Criador, Deus se manifesta na criação, ou Deus é um homem, ou Deus não é um homem, né? E coisas nesse sentido. Claro, por muito tempo eu achei que a minha aproximação com Deus se daria sempre no âmbito das minhas ideias e do que elas representam, e de que não seria possível que eu comprovasse a existência de Deus na minha própria vida, porque por algum acaso alguém em algum momento já se deparou com Deus, já foi apresentado formalmente a Deus, ou ainda a ciência já encontrou algo que é a célula divina, que é Deus mesmo, né? E enfim, depois desse momento eu deixei o conceito de Deus um pouco mais de lado, né? Porque achava que sempre seria algo que estaria nos debates, estaria nas ideias e não, de fato, numa comprovação. Quando comecei a estudar logosofia, eu observei que o tema Deus era um tema recorrente na bibliografia logosófica. E, claro, isso me chamava bastante atenção também, porque uma das coisas que mais me atraiu na logosofia é que a logosofia é uma ciência. E, sendo uma ciência, é matéria de comprovação. Então, eu comprovo os ensinamentos e as coisas que eu aprendo na logosofia na minha própria vida. E, nesse sentido, se Deus, para mim, se apresentava como uma abstração tão grande, como que uma ciência iria abordar e, mais do que isso, ia permitir que eu comprovasse a existência de Deus? Depois de um tempo também, tentando entender um pouco esse conceito, eu comecei a ver que ele, de fato, era um conceito complexo, e aí, de alguma maneira, talvez como uma forma de reação, eu comecei a me perguntar se eu precisava mesmo construir um conceito de Deus, se esse conceito fazia diferença na minha vida. Porque eu sabia que outros temas que eu estava estudando na logosofia, como o conceito de mente, o conceito de ser humano, o conceito de sensibilidade ou de inteligência, ou até o conceito de tempo, eram conceitos que tinham uma interferência enorme no meu dia a dia. Mas teria o conceito de Deus uma interferência desse tamanho no meu dia a dia? Eu precisava ter esse conceito? Para eu entender que é necessário ter o conceito de Deus, eu tive que observar muitas pessoas ao meu redor que convivem com um conceito deturpado de Deus. Eu observo, por exemplo, pessoas que cultivam um Deus que é um Deus
julgador, ou um Deus que rejeita as pessoas, ou um Deus que não é um Deus generoso, mas que é um Deus que pune, é um Deus que busca manifestar o seu poder pela via do temor. E eu fiquei tentando imaginar o que é a vida de alguém que tem essa relação com Deus. Deus que para mim se manifestava principalmente nas coisas da criação, e por isso eu tinha a relação de Deus como algo grandioso, magnífico, majestoso, né, como um belo pôr do sol, como os movimentos que a gente observa nas células, ou até os movimentos nas estrelas, no espaço, né? Então, Deus, para mim, que era essa coisa maravilhosa. Por outro lado, eu via pessoas que Deus era alguém que estava ali para julgar, para punir, para rejeitar. E aí eu vi que sim, que fazia diferença na minha vida eu ter um conceito formado de Deus. E que talvez eu poderia começar a me esforçar um pouco mais para entender Deus. Entender Deus olhando as coisas ao meu redor tem o seu valor, mas eu acho que tem o seu valor principalmente porque é ali onde Deus se manifesta ou manifesta parte da sua exuberância. Mas se tem algo que eu tenho aprendido que é maravilhoso, é saber que Deus também se manifesta dentro de mim mesma. E mais do que isso, e que essa parte de Deus, que sou eu, e que essa vida que existe dentro de mim, é uma parte que eu tenho muito mais acesso. Eu tenho observado que Deus botou, né, Deus se plasmou na criação em diversos pontos, em diversos aspectos, e que é ali, né, nessa parte da criação, na generosidade, no amor e nas coisas boas que existem na criação, que eu tenho começado a identificar Deus. Hoje, eu confesso que ainda é um processo árduo, longo e muito desafiador para mim conhecer Deus e principalmente criar um conceito de Deus. E talvez, vocês já pensaram, será que um dia a mente humana de fato vai conseguir abarcar todo esse grande conceito? Eu acho que é um desafio em tanto, né? Mas certamente eu posso dar os primeiros passos. E a logosofia tem me ensinado que os primeiros passos a serem dados para conhecer Deus são os passos que eu dou em direção ao conhecimento de mim mesma. É dessa partícula de Deus que está tão perto e às vezes parece que ao mesmo tempo tão longe. Então, eu tenho feito esse esforço de forma estruturada por meio de um método, que é o método logosófico, onde aos poucos eu vou conhecendo um pouco mais sobre mim mesma e conhecendo esses mecanismos que fazem com que eu viva mais intensamente, mais feliz e também sentindo que dia após dia eu tenho me aproximado desse conceito de Deus, que é abstrato, mas ele pode ser muito palpável também, quando esse caminho de buscá-lo, ele deixa de ser algo só lá fora, né? Buscar Deus nos astros, buscar no espaço sideral, mas buscando na minha realidade interna, né? Em quem eu sou, de fato, e tentando identificar essa partícula de Deus que se manifesta dentro de mim mesma. Grata. Boa noite a todos. Me chamo Igor, tenho 25 anos e sou estudante de filosofia também. Bom, sobre o tema Deus. Falar sobre Deus sempre é bastante desafiador e inquietante para a mente humana. E ao longo dos séculos, muitas dúvidas foram levantadas. Onde ele está? Como ele é? Será que ele vai me ajudar? Em quais instantes ele se manifesta? Consigo me conectar com ele? Muitas mentes já criaram diversas inquietudes a respeito desse tema tão instigante. Em o ensinamento do autor da logosofia, é dito o seguinte trecho: o pensamento de Deus se manifesta na criação, em cujas entranhas palpita o amor que pôs nela e cujo poder a sustenta. É o seu um amor que está acima de todos os amores e que se revela em tudo que existe. Um amor que anima a vida, que não mente nunca, que jamais engana. Um amor que surge do fundo da natureza para nos alentar, impulsionar e comover ante a imanência de tudo que nos é dado contemplar no universo. Através desse ensinamento, eu pude compreender que, por meio do sistema sensível, podemos dar um passo rumo à aproximação de Deus,
Talvez um passo pequeno, mas de muita importância. Sentindo e purificando cada dia mais esse amor. Sentir esse amor através de uma música, de um abraço com os nossos amigos ou parentes, ou sentir gratidão por mais um dia de vida também. E já que o pensamento de Deus se manifesta na criação, será que nós não podemos olhar ao nosso redor e observar vários processos de evolução que expressam isso, que expressam essa manifestação? Por exemplo, a evolução de uma planta, o nascimento de um bebê, tem o número de ouro também, por exemplo, a sequência de Fibonacci também, que é uma outra manifestação também. Talvez Deus tenha deixado uma parcela de si em cada um desses processos evolutivos aqui na Terra. Para quê? Para que o ser possa identificar e decifrá-lo de alguma forma. Em minha realidade, eu sinto a manifestação de Deus não só em cada vitória alcançada, mas também em cada nova pessoa que eu conheço, em cada novo conhecimento adquirido, a cada dia a mais que eu acordo e a cada nova oportunidade que é dada em minha realidade. É isso. Olá, eu me chamo Heloísa, eu tenho 20 anos e já muitas inquietudes. Eu sou estudante de Logosofia e eu estou cursando Administração Internacional na PUC. Então, por muito tempo, eu tive um pouco de medo, de receio em me questionar sobre o Criador. E durante esse período de isolamento, eu realizei alguns estudos e reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, um trechinho do livro Bases para Sua Conduta me trouxe algumas perguntas internas. Foi esse aqui, eu vou ler para vocês. Não se conforme somente em saber que Deus existe. Deve senti-lo por meio das manifestações conscientes de seu próprio espírito. Isso lhe será possível à medida que consiga penetrar nos conhecimentos que conduzem a ele. Me perguntei, em que momentos eu sinto Deus? O que eu já aprendi com Deus, com meu Criador? Onde eu sinto Deus? Se é somente em alguns ambientes? Se é quando eu estou na natureza? Isso ficou na minha mente. E durante essa semana que eu estava fazendo esses estudos, aquilo era a semana inteira alguns questionamentos na minha mente. E eu trouxe um pouco das minhas inquietudes com um amigo. E conversa vem, conversa vai, e ele me perguntou: Deus é maestro ou compositor? Deus é um compositor que já compôs a nossa vida? Ou ele é um maestro que nos auxilia nessa jornada? O que vocês pensam? Então, para mim, eu acho que ele nos auxilia nessa jornada através do conhecimento que ele vai nos deixando exposto na sua criação. E para mim, Deus é a junção de todo o conhecimento possível. Deus é a própria sabedoria. Então, quando eu busco por Deus, eu estou buscando por conhecimento, por aprendizado, pela verdade. Eu quero identificar isso em mim. E vocês, por que vocês buscam conhecer a Deus? O que estimula vocês a conhecer o Criador? Por que queremos tanto descobrir essas verdades universais? Hoje, eu sinto que conhecer a mim mesma, meu mecanismo interno, a perfeição do meu corpo físico, mental, as leis da natureza, eu vou conhecer o Criador, sentir o Criador e aprender a realmente amar o Criador. Quando eu era criança, eu tinha uma confiança que eu considero cega em Deus, porque eu possuía a crença dentro de mim de que eu poderia pedir para Deus que algo acontecesse ou que não acontecesse, de acordo com a minha vontade. Então, antes de dormir, eu fechava os olhos, pedia, eu quero que isso aconteça e que isso não aconteça. E às vezes realmente acontecia ou não acontecia, mas não sei se realmente tinha a ver por causa disso, né? E ao ponto que eu fui crescendo, fui fazendo algumas reflexões, na minha compreensão, ele não pode realizar minhas vontades a hora que eu pedir na minha mente. E mesmo assim, ao ponto que eu tô
descobrindo é uma gratidão muito mais forte e intensa. Mesmo que ele não possa realizar, assim, ao ponto que eu tô observando, tentando entender essa linguagem do Criador. E eu tô sentindo o real significado da frase gratidão a Deus pela vida. Bom, o que é Deus? Quem é Deus? São grandes perguntas, não é mesmo? Percebi dentro de mim que eu tenho uma certa sensação de abandono por esse grande Pai. E por esse motivo, Deus pareceu algo tão distante e longe da minha realidade. Afinal, onde Ele está? Cadê Ele? Eu tenho compreendido, a partir dos meus estudos, que Deus está muito mais perto de mim do que eu imaginava. O ensinamento do autor da Logosofia traz que dentro de nós existe uma essência divina, ou seja, dentro de mim há uma parte de Deus. E aí me perguntei, se Ele dedicou uma parte dele para me acompanhar durante minha vida toda, então talvez eu não esteja abandonada, né? Então o que eu entendia sobre Deus já começou a mudar. Comecei a observar os detalhes da vida e como tudo é tão perfeito. Eu sou biomédica e tudo que eu aprendi sobre o corpo humano era tão fascinante, tão bem formulado, que se isso não indicasse pelo menos um amor de quem nos criou, eu não sei o que seria. Comecei a notar que temos muitas coisas boas nesse mundo. Já pararam para pensar que nós poderíamos ter um mundo sem cor e que isso não mudaria nada para Deus? Ou poderíamos apenas sentir o gosto de umas 3 coisas no máximo? Ou que o fato da gente cumprir as nossas necessidades físicas poderia não nos oferecer nenhum tipo de prazer? Porque realmente é muito bom tomar água, muito bom comer. E isso tudo é tão bom. E ser gostoso ou não, e o que iria mudar para Deus se Ele não é um humano como nós? No meu ponto de vista, não faz diferença para Ele. Mas mesmo assim, Ele colocou uma variedade de sabores, de cores, de cheiros, né, etc. Por quê? Eu só consigo pensar que seja por amor. Comecei a ver o meu cachorrinho também, que eu, por sinal, amo muito, e notei que ali também tinha um pensamento de Deus. Meu cãozinho é puro amor e pura alegria, e ele é muito importante para mim. E da onde que meu cãozinho tem tanto amor para me oferecer? Se não foi colocado isso por Deus. Não seria então uma forma de Deus me oferecer o seu amor de uma maneira talvez indireta? Outro exemplo é o quanto eu amo as pessoas da minha família e os meus amigos. Da onde surgiu esse amor? Né? Ainda bem que eu posso ter esse amor e sentir isso pelas pessoas e pelas situações da minha vida. Para mim, ao observar a sua criação e tudo que existe, me fez compreender onde Deus está. Eu não vou jamais ver Deus com os meus olhos, mas eu conseguirei sentir com o meu coração em tudo que Ele criou. Então, assim, compreendi que Deus não é algo assim tão complexo, longe de mim, e que eu não preciso que uma outra pessoa nos aproxime. Não. Compreendo que Deus é simples. Eu me libertei dessa necessidade de ter uma imagem física para Ele, ou de dizer, Deus é isso e Ele está nesse lugar. Sabe, não, eu não sei descrever exatamente Deus é isso. E tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem. Eu vejo que o importante é eu retomar essa relação com Ele. Eu senti a sua presença, senti o seu amor, compreender o seu pensamento e que tá estampado em tudo, até mesmo em mim, né? Então, eu percebi que assim como eu me sinto próxima, por exemplo, de algum músico, quando eu admiro muito a sua música e eu compreendo exatamente o sentimento que ele colocou ali, eu também me sinto perto de Deus quando eu entendo o seu pensamento, o que ele está mostrando para mim, que ao meu ver se resume nesse amor que ele depositou em cada coisa. Oi, meu nome é Bianca, eu estudo logosofia. E quando me fazem a pergunta qual é o meu conceito de Deus,
eu penso em frases prontas. Só que eu vivi uma experiência que me fez refletir sobre essa pergunta, sobre o meu conceito de Deus. Então, uma vez eu tive que fazer um trabalho para a faculdade, que era tirar fotos. E uma das fotos que eu precisava fazer era de um casulo de borboleta. Só que eu não sabia onde tinha um casulo de borboleta, então eu fui procurar pela natureza num jardim que tinha perto da minha casa. E eu fui caminhando e eu fui observando cada detalhe que tinha naquela natureza. E eu fui me sentindo feliz a cada passo que eu dava. Eu observava as belezas que tinha ao meu redor que eu nunca parava para ver. E essa caminhada demorou praticamente 2 horas. E foi um momento, assim, que foi muito importante para mim, porque me fez refletir sobre várias coisas, me fez observar muitas coisas que, como eu disse, né, eu nunca tinha parado para observar antes. E depois de 2 horas caminhando, eu não encontrei o casulo da borboleta. E eu fui para minha casa e eu contei para os meus pais que eu caminhei, que foi muito bom, mas ao mesmo tempo não encontrei, né? E o meu pai me falou assim, eu sei onde tem um casulo de borboleta. E eu falei, ai não, aonde então? E daí ele me mostrou, e era numa parede fria, meio feia, assim, atrás da minha casa. E daí, beleza, né? Eu fui lá, tirei a foto do casulo, só que eu não senti nada tirando foto daquele casulo, vendo aquele casulo na parede. E nessa caminhada de 2 horas eu senti tantas coisas boas, assim, que eu preferia nem ter encontrado aquele casulo, né? As fotos que eu tirei lá da natureza em si foram muito mais emocionantes, mexeram muito mais comigo do que olhar aquele casulo na parede. E essa vivência me fez refletir mais sobre o conceito que eu tinha de Deus. Porque assim, quando me perguntam qual é o meu conceito de Deus, eu penso em muitas frases prontas que nem eu tinha falado. Só que na verdade essas frases não me fazem sentir nada. E se alguém viesse, que nem meu pai, né, falasse, eu sei onde tá o casulo, né? Eu sei o que é o conceito de Deus, e me falasse, talvez o conceito que me falasse não ia me fazer sentir nada, não ia fazer parte de mim. Então, eu aprendi que ao longo dessa minha caminhada, né, eu vou aprendendo aos poucos, um pouquinho do conceito de Deus cada vez mais, e assim eu vou sentindo mais esses conceitos. E eu não vou ter um conceito frio e pronto ali, que é o que eu espero às vezes, sabe? Mas sim, eu vou construindo a partir da minha experiência, do que eu comprovo, do que eu sinto, do que eu vivo. E não do que outras pessoas realmente só vêm e me falam. Então é por isso que eu estudo a logosofia também, né? Para ir construindo os conceitos que eu quero adquirir algum dia. E talvez não só ter eles para algum dia pensando, algum dia eu vou ter o conceito prontinho, o que é Deus. Mas pelo menos ter um pouquinho. Ter uma partezinha do que para mim significa Deus. Deus. Será que ele existe mesmo? Se sim, como ele é? E por que ele é importante para mim? Para que ele me criou? Será que ele pode controlar o que eu faço, o que eu penso? E será que se eu pedir alguma coisa ele pode me dar? Essas eram algumas perguntas que de tempo em tempo sempre passavam pela minha mente. Mas eu nunca chegava a alguma conclusão. O meu pai, que estudava bastante sobre o tema, sempre me dizia, quando eu ia até ele perguntar, que ele não só acreditava que Deus existia, mas ele tinha certeza de sua existência. E como eu confiava nele, eu ficava com um pensamento dizendo o seguinte: Deus existe, só que eu que não sei o que ele é e muito menos onde é que ele está. Com o passar dos anos, eu tive a oportunidade de me tornar um estudante de logosofia. E algum tempo depois, eu encontrei alguns ensinamentos que tratavam desse tal Criador. E o primeiro deles foi esse: Deus fez o ser humano para que este o encontre através de uma verdadeira evolução consciente. Encontrar a Deus é compreender sua criação, compreendê-la por intermédio de todas as coisas que tomam contato com a consciência. Então,
eu entendi que para eu encontrar Deus, eu devo evoluir conscientemente para compreender a criação em todos os seus aspectos. E que eu entendi que para eu evoluir, eu deveria começar a partir de mim mesmo, no meu mundo interno e mental. Só a partir daí é que eu poderia encontrá-lo. Mas ainda assim, eu não conseguia responder o que Deus era, o que ele era. Eu continuei estudando e entre um e outro ensinamento que eu estava lendo lá, um me chamou a atenção. Esse aqui. Para o pensamento logosófico, Deus é a imensidão. O eterno é a suprema ciência da sabedoria, que a mente humana pode descobrir em cada um dos processos do universo, estampados na natureza. Processos exatos, ciência pura, perfeita, na qual o homem se inspira para criar a sua ciência. Com isto, Deus foi se tornando, para mim, o resumo de tudo que existe. E que para alcançá-lo, eu posso buscar conhecimento, eu devo buscar conhecimento. Cada dia que passa, eu posso descobrir um pedacinho a mais dele. Eu entendi que ele está por toda parte. Cada pequeno processo faz parte dele. Quando eu descubro algo novo, eu estou também descobrindo Deus. Quando eu aprendo um pouco mais sobre minha mente, meu sistema mental, eu também estou avançando nessa busca pelo Criador. Compreendi que se Deus nos criou e criou tudo o que existe, ele expressa suas vontades através da criação. E se eu compreendo essas vontades e as sigo, eu estou me aproximando dele. Agora eu posso dizer que eu entendo um pouco mais desse Deus que meu pai tinha certeza da existência, e eu vi que não é nada sobrenatural. É algo que eu posso alcançá-lo, e é algo que eu posso alcançar, e é meu dever conhecê-lo. Chegamos ao fim dessa atividade. Caso deseja conhecer um pouco mais sobre a Fundação Logosófica, acompanhando inclusive atividades futuras, ou até mesmo se tornando um estudante desta escola, deixamos abaixo, na descrição do vídeo, um formulário para que possa ser preenchido. Somos muito gratos pela sua presença. Até uma próxima atividade.